João 16, verso 20 diz assim: Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Existe em nosso meio uma teologia que prega que nós estamos livres dos sofrimentos dessa vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus falou que nós choraremos e nos lamentaremos. Enquanto muitas pessoas no mundo estão aparentemente alegres e felizes, nós enfrentamos lutas e provações. Mas Jesus nos garante que a nossa tristeza se converterá em alegria. Desde o Antigo Testamento que essa aparente contradição confunde a mente dos servos de Deus. Asaf diz no capítulo 73 de Salmos que quase desistiu da fé quando comparou a sua vida com a situação de quem era infiel a Deus. Ele percebeu que sofria muito mais do que aquelas pessoas que não tinham nenhum temor. Mas o salmista diz que quando entrou na casa de Deus, ele refletiu sobre o fim que eles terão e por isso continuou firme na sua fé. Temos que entender que a vida que vivemos agora é muito breve e é somente uma prova para definir onde vamos passar a eternidade. Vamos passar aflições aqui, mas depois disso vamos desfrutar da vida eterna na presença de Deus. E é preciso saber que nas nossas lutas nós não estamos sozinhos, porque em todo o tempo o Senhor está conosco. Salmos 46, verso 1 diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Para ilustrar a nossa condição aqui na terra, Jesus contou a parábola de uma mulher com dores de parto. O seu sofrimento é grande, mas logo passa, porque uma criança nasce e faz com que ela se esqueça de toda a dor. Da mesma forma, a nossa agonia vai passar, pois um dia vamos ficar livres das aflições dessa vida e vamos experimentar um tempo eterno de paz. Quando a justiça de Deus se manifestar em nossa vida, todos verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aqueles que buscaram aproveitar a sua vida nesse mundo vão perdê-la, mas quem sacrificou sua vida por amor a Cristo se salvará. Por isso Jesus disse em Mateus 20 que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Receba essa palavra no seu espírito. O seu sofrimento, sua aflição e sua agonia estão com os dias contados. Deus tem reservado um tempo de alegria e satisfação que vai preencher os nossos corações. Jesus disse: agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. E Apocalipse 7,17 diz: porque verdadeiramente o nosso Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero orar por você. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa tomar posse da Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem reservado para nós um tempo de alegria e paz. Nos perdoe porque muitas vezes agimos como Asaf. Nos comparamos com as pessoas que não têm a Deus e invejamos a vida que elas levam. Mas hoje entendemos que o que está reservado para nós é muito maior e muito melhor do que qualquer outro tesouro desse mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus está agindo na sua vida, mesmo que você não esteja vendo ou percebendo esse agir. Muitas vezes, nós não temos paciência para esperar a ação de Deus. Ficamos ansiosos, queremos que em todo tempo aconteça algo diferente e grandioso conosco, sendo que o maior presente que poderíamos receber de Deus, nós já recebemos, que é a salvação em Cristo. Mas passamos a vida inteira correndo atrás das coisas deste mundo. Deus opera, na maioria das vezes, em silêncio. Paulo escreveu aos Filipenses para que eles não ficassem ansiosos, mas que levassem os seus pedidos a Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Temos toda a liberdade de nos achegarmos a Deus e pedir o que desejamos que aconteça.
mas façamos isso com o coração grato pelo que Ele já tem nos dado. Aprenda a confiar em Deus. Não se desespere diante dos problemas que tiver de enfrentar. Se a sua bênção ainda não chegou, ou se o seu milagre ainda não aconteceu, não quer dizer que Deus se esqueceu de você, ou que Ele te abandonou. Temos que ter a consciência que Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe qual é o momento certo de agir. As pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Ele não tarda, Ele chega no momento certo. Nós é que somos impacientes e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Quantas vezes na nossa vida fomos obrigados a dar alguns passos para trás ou a abandonar temporariamente os nossos planos, sem entender qual é o propósito disso? Saiba que Deus está no controle de tudo. Confie no Senhor. A nossa visão das coisas é limitada, mas Deus não vê somente o nosso presente. Ele enxerga o futuro e está nos guiando por um caminho muitas vezes tortuoso aos nossos olhos, mas que certamente é o melhor. Se Deus já disse para você se aquietar, não adianta querer fazer as coisas do seu jeito. Eu creio que Deus pode transformar as circunstâncias ao nosso redor. Ele pode reverter a maldição em bênção. Ele pode nos sustentar em meio aos desertos da vida. Por isso tenha fé. O Senhor é contigo e Ele tem um plano maravilhoso, um propósito eterno para você e para a sua família. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu te peço que tire de nós toda a ansiedade e toda a preocupação que tem tirado a nossa paz. Que cada um que estiver ouvindo essa mensagem tenha a sua fé renovada, para que possa descansar nas suas promessas. Que saibamos andar pela fé e não por aquilo que vemos ou sentimos. Que mesmo que o milagre não aconteça ou a vitória não venha, nós permaneçamos firmes com o Senhor. Confiamos em Ti e sabemos que a nossa vida está sob seu controle. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Mateus capítulo 8, versículos 24 ao 26 diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Muitas vezes Deus permite que passemos pelas tempestades em nossa vida. Mas saiba que em tudo Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. Quando Jesus está no nosso barco, nós podemos passar pelas tempestades com confiança. Ele não vai permitir que naufraguemos. E Deus usa as tempestades para nos ensinar algumas lições. As tempestades acontecem para que nós aprendamos a depender de Deus. Muitas vezes queremos andar independentes, confiantes na nossa capacidade e nas nossas habilidades para resolver as coisas. Mas assim como as tempestades vêm do alto, o socorro para elas também virá do alto. As tempestades fazem com que nos aproximemos mais de Deus, pela oração. Os discípulos clamaram a Jesus quando perceberam que corriam risco de morte. O ser humano busca a Deus com mais intensidade quando passa por grandes adversidades e principalmente quando se vê cercado pela morte. As tempestades nos ensinam que precisamos ter fé para vermos o milagre acontecer na nossa vida. Mesmo tendo visto Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, os discípulos ainda não tinham fé suficiente para confiar nele. Mas depois daquela experiência, eles entenderam que aquele era realmente o Filho de Deus, a quem até o mar e o vento se submetiam. As tempestades, elas também nos mostram que não existem problemas tão grandes que Deus não possa solucionar. Por pior que seja a tempestade que chegou até você e sua casa, Deus é poderoso para acalmar o mar e os ventos e fazer com que tudo volte ao normal.
Deus permite as tempestades, porque depois delas seguirão tempos de bonança. Eu não sei que tipo de problemas você tem enfrentado em sua vida, quais são as tempestades que têm te atemorizado. Não importa se seus problemas estejam ligados ao seu casamento, à sua vida sentimental, suas finanças, ou se o inimigo se levantou para destruir a sua família. Se são enfermidades, não importa. Deus pode trazer tempos de bonança outra vez sobre a sua casa. Tenha fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero levantar a minha voz por aqueles que têm enfrentado tempos difíceis, pelos irmãos que passam pelas tempestades da vida e que se sentem desprotegidos em meio a tanta fúria dos mares e dos ventos. A tua palavra diz que o Senhor é a fortaleza do pobre e do necessitado. Sei que podemos contar contigo na nossa angústia. Tu és o nosso refúgio contra as tempestades que querem nos destruir. Nós confiamos no Senhor. Cremos que o Senhor tem poder para fazer cessar os ventos contrários e estabelecer uma paz acima de qualquer circunstância. Dê ordem aos mares e aos ventos, Pai. Faça com que se aquietem e que venham tempos de bonança e refrigério. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 37, versículo 4 diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse salmo de Davi nos fala sobre a entrega que temos que fazer a Deus para que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. A palavra começa dizendo para não termos inveja daqueles que praticam a iniquidade. Você já teve a sensação de que as coisas dão certo para um monte de gente e nada acontece para você? Às vezes nós estamos procurando fazer tudo certo, nos afastando do pecado, orando, procurando ficar bem com as pessoas e mesmo assim temos levado uma vida pelejada em todas as áreas. O nosso dinheiro não chega nem no meio do mês, quanto mais no fim. Nossos relacionamentos são marcados por conflitos, brigas. São namoros que terminam e voltam, casamentos que sempre estão em crise. E aí você olha ao seu redor e vê pessoas na sua família que não estão nem aí para Deus e parece que tudo vai bem para elas. A prosperidade sem Deus não é duradoura. A Bíblia diz que em breve ela murcha e seca. Como eu disse, essa passagem fala da entrega. A parte mais dolorosa em relação aos nossos sonhos é quando Deus nos pede para entregar tudo para Ele. O verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Se você tem um sonho, lute para conquistá-lo, mas cuidado com os atalhos, que podem até parecer que são os melhores caminhos. Mas se você tiver que negar sua fé, se afaste deles. Faça o bem, faça aquilo que é correto. Sucesso é ter um sono tranquilo, livre de toda culpa e acusação. Outra coisa que chama atenção aqui é o verso 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Se nós agradarmos a Deus, Ele nos ajudará a realizar nossos sonhos. E o que agrada a Deus? Quando eu levo uma vida santa, eu alegro o coração de Deus. E também quando eu me disponho a cuidar daquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Nenhum sonho pode ser bom se não abençoar outras pessoas. Um sonho onde só você ganha não pode ser um negócio de Deus. E para finalizar, o versículo 5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós temos uma maneira de ver as coisas, mas Deus tem outra. Enquanto a nossa visão limitada nos permite ver o agora e tentar prever o futuro, Deus contempla o nosso passado, presente e futuro. Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Podemos entregar nosso caminho a Ele, tendo a confiança de que Ele vai fazer o que for melhor. Eu quero orar por você. Senhor, cada pessoa que me ouve tem sonhos, projetos, desejo de crescer, de ter uma vida melhor em todas as áreas. Que nós possamos confiar no Senhor e manter a nossa integridade
diante das ofertas tentadoras que vão contra os seus princípios. Que os nossos sonhos possam servir como um instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas e não apenas a minha vida. Me dê coragem para entregar meu caminho ao Senhor, com a confiança de que o Senhor tem o melhor para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.